A forma como foi conduzido o quadro Linha do Tempo com a Angélica no último Domingão com o Huck mostrou algo que a gente chegou a duvidar. Luciano Huck sabe fazer televisão como poucos. Ele entende o que o público quer e oferece isso ao público. Esse é o Rede Gesla Opinião de hoje. Deixa aqui o seu like, seu comentário também. Se você concorda ou discorda de mim, pode falar à vontade por aqui. Nessa semana eu tive o prazer de participar lá do Papo de Televisão, né, da conversa mesa redonda sobre televisão com José Armando Vanucci, grande nome do colunismo de TV, um grande produtor de televisão também, trabalhou com o Faustão e tudo mais. Tive o prazer de fazer parte da roda de conversa ali nessa semana e falei também sobre, debati junto com os colegas sobre essa questão da Angélica no Luciano Huck, né? A Angélica no Domingão com o Huck no quadro Linha do Tempo, que nada mais é do que uma atualização né, do arquivo confidencial do tempo do Faustão. E quando a gente olha para isso, a gente percebe o quanto o Luciano Huck é sagaz e capaz de entender aquilo que o público quer e oferecer isso ao público. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões no Rede Gesla Opinião, que por ele não ter aquela mesma imagem popular que o Faustão tinha, ele traz Dona Déia Lúcia, traz Lívia Andrade, que são representantes dessa questão mais popular, dessa conexão com o público de casa, que ele podia trazer para dentro do programa, e trouxe isso com muito brilhantismo. Da mesma forma, ele sabe pegar os formatos internacionais e transformar em algo bastante brasileiro. A Batalha do Lip Sync, por exemplo, gerou grandes momentos ali, gerou grandes interações entre artistas e homenagens muito interessantes, como quando a Dani Calabresa levou a Xuxa para lá, ou então João Augusto Liberato e o João Guilherme Silva fazendo a Batalha do Lip Sync, homenageando seus pais também. Isso foi muito forte desse ponto de vista. Nós tivemos também outros momentos, né, de Patrícia Poeta com Maria Beltrão. Então a gente teve... o Luciano, ele sabe trazer para dentro do Domingão aquilo que é necessário para o programa vingar. Lá no início a gente criticava muito isso, né? Porque parecia que ele tinha simplesmente transportado o Caldeirão para os domingos e colocado muito aquela coisa do assistencialismo que as pessoas não encontravam tanto no Domingão e sim em outros programas da concorrência, como é o caso do Rodrigo Faro e também da Eliana, né? Sempre teve muito e o Domingão nunca teve muito essa questão do assistencialismo. Rapidamente o Luciano conseguiu entender essa demanda e foi adequando o Domingão àquilo que ele tem como base: celebrar os grandes artistas das novelas, repercutir aquilo que está acontecendo nas novelas, por exemplo. Teve um grande momento disso, que foi a passagem de bastão de Pantanal para Travessia, embora a Travessia não tenha conseguido fazer o mesmo efeito para passar para Terra e Paixão, mas celebrar esse talento, trazer o casting da Globo para dentro do Domingão é algo muito importante e essa importância também de compreender que o programa tem que ser mutável, ele não pode ser sempre a mesma coisa, a mesma sequência de quadros, a mesma sequência de acontecimentos, porque isso cansa o público, isso traz uma certa fadiga ao público, né? E eu acho que isso é importante de ser olhado também. E o Luciano soube olhar para isso, né? Tem programas especiais ali, o Melhores do Ano permanece também dentro da grade, mas essa homenagem para Angélica na última semana, ela vai ao encontro também do que a gente viu na homenagem para Xuxa durante o documentário dela. A questão de trazer a trajetória dela dentro do Linha do Tempo é algo muito forte, porque mexeu com a nostalgia também de muitas pessoas, fechou com uma média de cerca de 18 pontos o Domingão do último domingo. Isso quer dizer, é um avanço. O Luciano conseguiu preservar aquela audiência que vai ficar na Globo independente do que tiver ali, e conseguiu agregar mais audiência do que o próprio Faustão. Eu, como Fausto Lover, tenho muita dificuldade de reconhecer isso, mas é necessário, né? Ele conseguiu aumentar a média do domingo da Globo e com o formato consagrado do Domingão ali, a reunião de música, a homenagem ao artista, a participação do artista, o game show também, que é algo que faz parte da história do Domingão, ele conseguiu juntar tudo isso e trazer esse elemento popular que o SBT faz muito bem, por exemplo. Então ele está olhando muito para a história do SBT e absorvendo isso para dentro do Domingão, né? Conseguindo reunir naquele casting ali, no bar que ele tem ali do lado do programa, com Déia Lúcia, com Lívia Andrade, Padre Fábio de Mello, outras figuras que vão agregando ali naquele momento, traz ali uma conversa que a gente em casa gosta de ficar assistindo, gosta de poder prestar atenção. Então acho que o Luciano Huck conseguiu
tirar qualquer desconfiança que havia em cima dele com relação a qual é que seria o desempenho dele dentro de um programa dominical. E muito se falou na época que o Thiago Leifert assumiu a Super Dança dos Famosos, que o Thiago deveria ficar no domingo e tudo mais, e nos primeiros meses de Domingão com o Hulk também havia essa compreensão, mas rapidamente ele soube se adaptar e hoje o Domingão é um outro programa. Hoje o Domingão é um programa referência da Globo mais uma vez, porque ele reúne de fato ali tudo que a Globo tem de melhor e como o Luciano fala desde o tempo do Caldeirão, é uma mistura de tudo que a Globo tem de melhor para oferecer em entretenimento dentro desse contexto. Em 2024 vem mais um desafio aí para o Luciano Huck com o Domingão, por conta de ele estar de novo antes do futebol, ser o Domingão em 2 tempos, né? Já foram comprados vários formatos e tudo mais, mas eu acho importante não engessar essa primeira metade também, porque há ali dentro uma possibilidade também de resgatar esses outros tempos e pela tradição da Globo em ter as pessoas assistindo a programação independente do que tiver ali, eu acho que a grande solução é de fato trazer o Luciano para esse horário da tarde. Eu sempre falo muito isso aqui, que o ao vivo para mim é imbatível, então não acho que seria surpreendente o Celso Portiolli vencer eventualmente o Domingão nessa primeira fase, se competir diretamente e o Celso estiver ao vivo contra o gravado do Luciano, mas acho que a Globo deve arrumar esse problema, que é essa faixa das 2 da tarde ali no domingo à tarde, com o Domingão no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Domingão também ali dentro da grade da Globo. Acho que vai ser uma solução parecida com a edição especial contra o Balanço Geral durante a semana. Acho que vai dar certo, mas tem que ter esse olhar que eu acho que o Luciano tem e sabe colocar em prática com muita precisão. A maneira com que ele consegue juntar os elementos de atualidade, de nostalgia, em quadros como esse da linha do tempo da Angélica, da questão do lip sync entre os filhos de Faustão e Gugu, tantos momentos ali que foram emblemáticos nessa trajetória, e trazer o riso, trazer o público para perguntar coisas, essa mistura, essa pequena anarquia dentro do programa é algo que faz funcionar muito bem. Né? Faz funcionar como nunca. E o resgate de grandes formatos, de formatos que são atemporais, é algo que sempre dá certo, né? Sempre tem uma boa pedida. Vou aproveitar esse adendo para falar que também assisti Patrícia Bravanel com Qual é a Música na semana passada e acho que é mais uma dessas celebrações, né? Porque é muito nostálgico acompanhar o Qual é a Música. E aquele núcleo duro ali, que segue acompanhando o programa Silvio Santos, independente de estar com a Patrícia à frente do programa, mas tendo aquele espírito de programa Silvio Santos e uma competição ágil ali, que vai trocando de situações rapidamente. Acho que durou cerca de 40, 45 minutos o Qual é a Música na última semana, ou durou mais e eu não percebi porque estava bom, estava dinâmico. Traz também um pouco dessa capacidade que grandes formatos têm de vingar independente de tempo, independente de época que se está vivendo. Então eu acho que esse é o grande acerto do Luciano Huck, acho que a Patrícia Bravanel é uma boa frente também para o programa Silvio Santos, ela tem conseguido se apropriar do programa, eu acho que é o melhor programa que a Patrícia já apresentou no SBT, é o programa do próprio pai, e dentro disso a gente vai ter bons momentos pela frente, eu acho, principalmente na Globo, com esse glow up que o Domingão recebeu, com a atenção que o Luciano Huck teve e principalmente com a sabedoria que ele tem de televisão para conseguir adaptar o programa àquilo que é necessário para que ele faça sucesso. Então é isso que a gente está vendo aí acontecer e parabéns ao Luciano e toda a equipe que conseguiram ajustar o programa de uma maneira que ele ficou muito legal de acompanhar e acho que é isso que vale a pena, certo? Um abraço para vocês, coloca aqui embaixo seu comentário e a gente volta na semana que vem.